galera! E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Fabrício, sou professor de Física e hoje nós vamos ver um fenômeno ondulatório sensacional chamado iridescência. Acho que todo mundo já deve ter observado no dia a dia esse fenômeno, é um fenômeno muito bonito. Por exemplo, ele acontece numa bolha de sabão, né? Quando ao longo da vertical você consegue ver todas as cores possíveis, né? Acontece também em películas finas, às vezes um óleo sobre o asfalto, né, uma película de óleo aí no asfalto. É também usado películas sobre vidros para selecionar a cor que você quer enxergar. Né? Também acontece em alguns insetos, né, borboletas, a gente consegue observar esse efeito. Então vamos entender o que acontece. Olha só que bacana, galera. Imagine que aqui eu tenho uma superfície de separação de dois meios, tá bom? E aí, em cima dessa superfície, tem uma fina película aqui, tá? De algum material aí, tá? Olha só, tá aqui, nossa fina película. Bom, vamos tentar fazer linha reta aqui. Minha fina película está aqui. E um feixe de luz, vamos representar esse feixe de luz, tá, gente? Na maioria das vezes é branco, né? Acontece sobre a luz do sol, que tem todas as cores. Mas vamos desenhar aqui de preto, ok? Então tá aqui o nosso feixe de luz e ele vai incidir aqui nessa película. Quando ele incidir, o que vai acontecer, galera? Parte desse feixe vai sofrer refração, né? Vamos representar ele aqui de vermelho. Tá? Então parte desse feixe vai sofrer refração. Né? Se a película ela tem um índice de refração maior do que o meio que a luz estava se propagando, esse feixe de luz vai aproximar da normal. Né? Isso aí nós estudamos lá na aula de refração. E parte desse feixe de luz, vamos colocar aqui de marrom, parte desse feixe de luz, ele vai sofrer reflexão. Né? Isso sempre acontece, tá? Sempre que tem a refração, parte também é refletida, ok? Então vem aqui o feixe incidente, aqui parte é refletido e aqui parte é refratado, ok? Quando esse feixe de luz que foi refratado, né, ele incide sobre essa superfície, pode acontecer a mesma coisa, né? Parte é refletido, parte é refratado. E o que nos interessa aqui é esse pedaço que vai ser refletido, olha só. Então esse feixe que eu fiz de azul, né, que foi refletido nessa segunda superfície de separação, ele ao passar da nossa película para o ar, por exemplo, né, novamente, ele também vai sofrer refração. Vamos colocar ele aqui de verde, ok? Então ele sofreu refração, tá aqui o nosso feixe, vamos fazer em linha reta, né, para ficar bonitinho. O nosso feixe aqui, ele sofreu refração, né? E aí, esses dois feixes, né, o marrom com o feixe verde, ele vai incidir sobre os olhos de um observador. Vamos colocar aqui o nosso observador. Ó. E aí, o que essa pessoa vai perceber? Ela vai perceber uma superposição dessas cores. Né? Agora, nessa superposição, né, nós vamos ter interferência, que estudamos na nossa última aula, certo? Que pode ser interferência construtiva ou interferência destrutiva. Né? Vocês lembram das equações? Olha só, nós vimos que quando D1 menos D2 é igual a N lambda, né? N sobre 2, tal que o nosso N, se ele for par, 0, 2, 4 e por aí vai, nós temos que tipo de interferência, senhores? Construtiva, lembra? Construtiva. E D1 menos D2 é igual a N sobre 2 lambda, tal que N é igual a um inteiro ímpar, 1, 3, 5 e por aí vai. Nós temos interferência o quê? Destrutiva. Ok? As equações nós estudamos aí na nossa última aula. Se você não viu, volta lá e assiste, beleza? E aproveita e se inscreva no meu canal e dá um like lá também, beleza? Então, olha só. Agora, isso é válido, né, quando as fontes elas estavam em fase, lembra? E aqui, apesar desses dois feixes, né, serem provenientes de uma mesma fonte,
eles estão percorrendo caminhos diferentes, né? Olha só, o feixe marrom aqui, ele percorre um caminho que é menor do que o vermelho, mais o azul, mais o verde, né? Então, apesar de ser da mesma fonte, você tem caminhos diferentes, né? Então, você pode ter interferência, ok? Que pode, inclusive, esses caminhos aí estarem fora de fase, né? E aí, como que fica? Isso acontece por quê? Na reflexão, né, nós estudamos lá em reflexão em cordas, né, que você pode ter uma reflexão com inversão de fase ou uma reflexão sem inversão de fase. Né? Com a luz, a regra que vale é o seguinte: se, vamos colocar aqui, ó, o meio 1, né, meio 1, e aqui o nosso meio 2. Tá? Se o índice de refração do meio 1 ele for menor do que o índice de refração do meio 2, nós temos uma reflexão com inversão de fase. Tá? Então, que nós vamos observar uma inversão de fase. Ok? Quando o N1 ele é maior do que o N2, nós não observamos inversão de fase, tá? Sem inversão. Então, olha só. O feixe marrom, aqui, vamos supor, né, que ele teve uma inversão de fase. Tá? Vamos supor que essa película aí, ela tem um índice de refração maior do que o que a luz estava se propagando. Tá? Então, a gente vai ter essa inversão de fase. Já vamos considerar aqui no caminho vermelho e azul, nessa reflexão, na segunda aqui, que não ocorreu inversão de fase. Né? Então, essas fontes, esses feixes de luz, apesar de serem provenientes da mesma fonte, né, elas estão defasadas, você tem uma inversão de fase. Né? E aí, quando a gente tem essa inversão de fase, a gente inverte, né, essa relação. Quando o N ele é ímpar, nós temos interferência o quê? Construtiva. Né? Quando o N ele é par, nós já temos interferência destrutiva. Então, isso daqui vai inverter, né, essa relação, como a gente viu lá na nossa aula de interferência. Tá bom? Então, devido a essa interferência, né, que pode ser construtiva e destrutiva, que vai depender, obviamente, da espessura da nossa película, né, porque quanto maior for a espessura, maior é a diferença entre os caminhos que esses feixes de luz vão percorrer. Né? Então, a gente pode ter as interferências que vão selecionar a cor que o observador aqui vai perceber. Né? Essa interferência pode tender ao vermelho ou tender ao violeta, tá? E na bolha de sabão, devido à gravidade, né, devido à força-peso, ao longo da vertical, a espessura da bolha de sabão ela é alterada, tá? Embaixo ela é mais grossa do que em cima. Então, como a espessura está mudando, a diferença entre os caminhos aqui, ela também vai mudar, né? E aí você vai ter diferentes cores, né, que você vai observar da luz que você vai receber dessa bolha de sabão. Sensacional, né? Vamos ver uma questão para a gente treinar a iridescência, uma questão até do Enem. Vamos lá? Olha só. Certos tipos de superfície da natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente 1, tá? Então aqui o feixe 1, senhores, ele vai ser branco, né? Reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, o caminho 2. Então, ó, aqui, o caminho 2, né, nessa reflexão, observamos essa inversão de fase. Né? O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Né? A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre uma reflexão sem inversão de fase 4. Então, na segunda reflexão aqui, nós não temos inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda
que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Então aqui os raios 2 e 5 vão ter uma superposição, uma interferência construtiva, ok? Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película de óleo. Então aqui, né, a onda ela vai percorrer, né, a espessura é 2 vezes aqui, ok? Ele fez essa aproximação considerando D3 mais D4 vai ser igual ao dobro da espessura. Expressa em termos do comprimento de onda lambda, a espessura mínima é igual a... Então vamos encontrar essa espessura aí em função do comprimento de onda. Vamos lá? Olha só, na nossa equação, que é D1 menos D2, para não confundir o índice aqui ó, com os raios, né? 1 e 2, 3, 4, 5, vamos colocar dA menos dB, tá? Que vai ser igual a n sobre 2 lambda, né? Tal que o nosso n, e aí aquela história, né? Se o n ele for par, a gente tem interferência construtiva quando as fontes estão em fase, né? Quando o n ele é ímpar, é destrutiva quando as fontes estão em fase. Mas aqui, nessa reflexão, como nós tivemos uma inversão de fase, né? Os feixes 2 e 5 eles estão defasados, né? E aí a gente inverte essa relação. Quando o n ele é par, vai ser destrutiva, e quando o n ele é ímpar, ímpar, que é o que a gente quer, né? Vai ser construtivo, ok? Isso acontece por quê? Vamos desenhar aqui para a gente enxergar bonitinho, olha só. Por que, né, que a gente inverte isso daí? Imagina a gente tem aqui uma onda transversal, tá? E essa onda, vamos colocar ela encerrando aqui, né, no vale, tá bom? Deixa eu copiar essa onda aqui. E aí nós temos aqui uma outra onda tá percorrendo, olha só, o mesmo caminho, né, a mesma distância. Então, se uma onda ela chega a vale, a outra também vai chegar a vale, né? E aí a interferência construtiva, ok? Então, quando as distâncias são iguais, a diferença ela é zero, né? O n ele assume o valor zero, né? Par, né? Então a gente tem essa interferência que é construtiva. Mas olha só, quando a gente tem inversão de fase, quer ver? Vamos inverter a fase dessa onda aqui, girar, vamos colocar ela girar aí horizontalmente. Então olha só, agora a nossa segunda onda ela está fora de fase, tá vendo? Enquanto uma aqui ela começa na... Opa, não ficou legal essa inversão, não. Eu queria girar ela, era verticalmente, não horizontalmente. Aí. Olha só, agora ela está fora de fase, né? Porque quando um ponto de uma onda está subindo, o outro está descendo. E aí, quando uma chega vale, a outra vai chegar o quê? Crista. E aí, quando dA igual dB, né, a diferença dá zero, ou seja, o n assume o valor zero, né, que é par, a gente tem interferência destrutiva. Né? Então, para qualquer n que for par aqui, vai ser destrutivo. Né? Coloca um comprimento de onda a mais para você ver, olha só. Ó, olha lá, vale com crista, destrutivo também, entendeu? Então, por isso que quando as fontes elas estão fora de fase, né, para o n par, vai ser destrutivo e para o n ímpar vai ser construtivo, que é o nosso caso aqui dessa questão. Ok? dA menos dB. Né? Quem vai ser o nosso dA? Um caminho aqui vai ser o D2. Né? É isso? Vamos colocar aqui de preto. Vai ser o nosso D2, né? Que é um caminho aqui que a onda vai percorrer. E o outro, o nosso dB aqui, chamado dB, vai ser o nosso D3, né? Mais o D4 mais o D5, ok? Porque o outro caminho aqui ele é 3 e 4 maior, né? O caminho 3 e 4 maior do que o nosso D2, ok? Que vai ser igual a... Vamos arredar um pouquinho para ali a minha tela. Olha só. Que vai ser igual a o nosso n. Agora, qual valor eu vou assumir para o n, hein, senhores?
vai ser o primeiro, né? Porque ele quer a espessura mínima, né? Dessa película. Ele fala aqui espessura mínima, né? Então vamos colocar o N igual a 1, ok? Sobre 2 vezes, né, o nosso lambda, ok? Então vamos lá. Agora observe que o nosso D2 ele é igual ao nosso D5, né? Esses caminhos são iguais, certo? E o D3 mais D4, a questão fala que vale o dobro da espessura, né? Então, só para dar positivo aqui, né? Vou multiplicar por menos 1 aqui, vou tirar esse menos, tá? Só para dar positivo, que vai ficar 2E é igual a meio de lambda. Logo, o nosso E vai ser igual, passando 2 para lá, vai ser igual a 1/4 de lambda. Resposta letra A. Bom, então foi isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima aula nossa. Valeu!